Oi, pessoal, eu sou Noro Moreira, estou aqui com meu sócio, Vicente Suzuki, para mais um capítulo do Ligando os Pontos. Hoje vamos falar sobre o marco legal das garantias. Eu vi que o Vicente gravou pods, ficaram super bons. Eu recomendo. Não foi pod, não. É, drops. Drops. Desculpa, gente. Hoje a cabeça tá fervendo já. Ficaram super bons, eu recomendo. Mas, como o próprio nome diz, foram drops, foram informações muito, não superficiais, né, mas poucas, sobre esse marco que é gigantesco, traz um monte de inovação. Então, a gente resolveu reservar um espaço específico aqui no Pod para tratar sobre isso. Se a gente vai passar, acho que os pontos principais, e eu não vou interagir muito, porque é muita informação, daí nem vai dar tempo. Já tô avisando antes. É isso aí. É um pouco disso aí. Quando eu gravei o Drops, eu tinha uma lista de coisas pra falar. E aí você tem que falar, tipo, muito rápido. Um minuto, porque o Rodrigo, a pessoa que... Ele dá bronca na gente. Ele é bem bom e ele dá bronca na gente. Ele cronometra a gente. E aí a gente precisava ter um espaço pra falar um pouco mais, pra quem quiser, né, se atualizar, porque é gigante, muda muita coisa. Mesmo aqui no Pod, a gente não vai falar de tudo. A gente vai falar um pouco daquilo que é mais clássico, que o pessoal tem falado mais. E vamos falar de umas coisas que o pessoal tem falado menos, mas que se aplica bastante no nosso dia a dia, no dia a dia dos nossos clientes, do pessoal que está na área de negócio. Então, vamos Bora lá. lá, então. Nesse dia que a gente tá meio muerto, e a gente tava meio assim, putz, vamos gravar que esse daqui é meio... É denso, gente, pouco, denso, mas eu vou pouco mais fazer umas denso. gracinhas no meio pra dar Tá uma bom. desanuviada, porque como a bola não tá comigo, Então faz uma gracinha é aí. minha função. Beijo, Luísa. Pronto. Vai. Vamos começar pelo contexto. Tá. Vai. Tem um estudo que fala que aqui no Brasil o percentual de recuperação de garantias é de 18%. Então, assim, tudo que existe de negócio e negócios com garantia, quando dá pau, ou seja, quando a operação entra em default, ou quando dá inadimplemento, ou quando existe quebra contratual, tudo sinônimo, só 18% daquilo que precisava ser pago, ou dado, ou cumprido é recuperado nas garantias. Caramba, não tinha esse número na muito cabeça, baixo. não. É muito Triste. baixo. Isso quando tem garantia, né? Então pensa, quando você tem alienação fiduciária, quando dá pra hipoteca, executar, né? penhor, blá, 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 18%. Putz. É muito baixo. Eu não lembro exatamente onde que nós estamos no ranking mundial, mas é lá para baixo. Então a gente precisava mesmo dar um retrofit no sistema de garantias, fazer uma... Como que chama? Repaginada? Não, é aquele negócio que coloca as coisas assim e aí você fica com cara de batata. Harmonização? Harmonização do... Harmonização ou demonização, depende do resultado. Desculpa, mas veio quicando. É minha função hoje. Então a gente precisava dar uma harmonizada na face das garantias dos negócios e o marco legal foi bem bom para isso. Acho que esse é o ponto. Atualizou, aumentou, melhorou muita coisa. Então vamos passar a falar aí meio que alguns pontos. Primeiro, vamos falar daquilo que todo mundo está falando. O primeiro deles, que é a alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela já passa por uma evolução, né? Estou falando primeiro de alienação... Primeiro, só vou falar dela, porque de carro, de imóveis, não tenho que falar muito. Tá. A de imóvel. Tá. Então, ela foi meio que instituída lá na década de 90 e bem reformulada no começo dos anos 2000. E ela vem sendo atualizada e aprimorada de poucos em pouco, e agora deu uma nova aprimorada
Primeiro, no que diz respeito à forma de execução da alienação fiduciária. Aqui no Brasil, a gente tem uma tradição, ou tinha, pelo menos está mudando, tinha uma tradição muito de você... Parentes. A gente que foi colonizado pelos portugueses, né? E então, nossa, digressão histórica. Não, é. Mas a gente traz essa tradição cartorial. Puxou, hein? Puxou. E na parte do judiciário, a gente tem a tradição românica. E românica não, que o românica é a mistura do romano com o germânico. Hoje a gente tá Romana, vai. Não, mas a gente deixa, mas a gente passa. Romano-germânica. A gente deixa passar. Não, são duas coisas bem diferentes, duas escolas diferentes, mas a gente entendeu que é romana. Romana, e que depende bastante do judiciário. Então a gente tinha um pouco daquele fetiche de que os pau tinham que ser resolvidos pelo judiciário. E inafastabilidade da jurisdição. Então sempre teve, né? Meu Deus, a alienação fiduciária de imóvel pode pegar... a de imóvel pode pegar imóvel sem precisar da justiça. Oh, meu Deus. Que absurdo. Como assim? Que insegurança. Arbitragem. Oh, meu Deus, como? Pode ser uma pessoa que não é juiz, que não tem peruca. E a alienação fiduciária de imóvel passou por isso. Como é que pode uma garantia ser tomada e vendida? Mas acho que é um movimento natural, porque começou com muito engessado e até esse movimento de desengessar causa uma certa insegurança mesmo, uma fragilidade nas pessoas que usam, né? Parece que não está valendo do jeito que tem que valer e parece que se der errado eu não vou conseguir de fato executar e receber aquele valor. Aí lá para trás tinha muita discussão judicial, o judiciário dava muita liminar para suspender, porque tinha aquele sentimento de, meu Deus, isso é muito agressivo. Sim, como de fato é. Só que a alienação fiduciária foi o que basicamente permitiu que as pessoas movimentassem o mercado também, né? Que as pessoas comprem em casa. Comprassem, então. Porque, velho... Quem que tem lembra lá poucas pessoas? Não, mas lembra da época que o Sistema Financeiro Habitacional, o famoso BNH e depois o SFH, que não existe, né? Mas era baseado em hipoteca. E quando era baseado em hipoteca, aí tinha, e continua tendo a hipoteca extrajudicial, a gente ainda vai falar um pouco bem disso. Mas aí também tinha discussão sobre constitucionalidade da hipoteca, e aí tinha que ir para a justiça, e demorava 10 bilhões de anos para conseguir retomar, quando retomava. Difícil. Aí arrematava e não conseguia tomar posse. A gente entende que é drástico você perder um imóvel e ser desapossado dele. Mas é que se for impossível você retomar, ninguém financia. Ninguém vai fazer. Exato. E aí o juro fica muito caro. Isso. E aí o governo tem que dar um subsídio gigante. E aí acontece tudo o que já aconteceu. Então, o mercado imobiliário ficou muito melhor depois da alienação fiduciária e da consolidação da alienação fiduciária de imóvel. E agora, essa alienação ela foi aprimorada. Um dos pontos, não dá para falar tudo, porque tiveram pequenos ajustes que são também de melhoria, mas eu vou tocar alguns pontos maiores, assim. Para quem já está acostumado com a alienação fiduciária, sabe que você, depois da alienação, o credor é obrigado a fazer leilões. O primeiro leilão, ele é feito pelo valor de avaliação do imóvel, e aí consta do contrato, não precisa fazer uma nova avaliação, é o valor do contrato ou o valor do ITBI, o que for maior. Mas geralmente eles são bem parelhos. Mas aí, essa é a regrinha. Tá. O segundo leilão era até então feito pelo valor da dívida. Então, acontecia aqueles casos de a dívida ser muito pequena e tudo mais, mas é pelo valor da dívida. Se o valor do lance e da arrematação for superior ao valor da dívida, o remanescente era dado para o devedor, né? Sim. Que foi desapossado do bem. E se nos dois leilões não tivesse lance, o credor ficava com o imóvel
e continua ficando, na verdade, mas existiam algumas discussões sobre essa situação. Agora, a primeira alteração que houve foi que no segundo leilão é permitido o lance de até 50% do valor da avaliação. Então, permite-se... Como se fosse lá no judicial. Isso. Porque é o limite, né? 60, 50. 60, 50, mas essa é mais ou menos a base. Uhum. Então, permite que haja mais concorrência nos leilões e permite uma maior eficácia dos leilões. E também deixou claro o outro problema que era derivado disso, porque assim, quando a alienação fiduciária foi criada aqui no Brasil, ela foi feita para financiamento de casa ou de habitação. Uhum. E ali foi criada uma regra de que, caso a alienação fiduciária fosse executada, mesmo que o produto do leilão não fosse suficiente para pagar a dívida, ou caso nos 2 leilões não tivesse licitante e o credor ficasse com o imóvel, estava quitada a dívida. Era um jeito de colocar um stop na perda da pessoa que estava comprando a casa. Uhum. Só que quando a alienação fiduciária foi quebrada esse selinho de que ela só era da habitação e passou a ser usada em garantia de operações, começou a ter essa discussão, poxa, mas será que na alienação dos outros negócios você também, quando acontece isso, quita a dívida? Aí começou a ter umas operações que precisavam de 2 alienações fiduciárias, de 2 imóveis. Tá, aí você tem uma dívida de 10 milhões e você dá 2 imóveis de 6 em alienação fiduciária em garantia. Uhum. Como que fica essa situação de tipo, depois que termina, escute a garantia, executa a garantia, quita? Tinha essas discussões. Por quê? Porque a alienação fiduciária tinha sido criada para habitacional, não tem hipótese de você fazer habitacional de 2 ao mesmo tempo. E agora esse tipo de coisa foi limpado, por exemplo. Claro, pode ter de 2 e principalmente no financiamento habitacional, quando a AF é feita para habitação, quita, continua quitando. Quando a AF é feita fora da habitação, não quita, tá claro? E mesmo quando é vendida 50% da avaliação. E o remanescente, o credor pode continuar executando. Entendi. Pode executar na justiça, por exemplo. Uhum. Então essa é uma das grandes alterações. Mas a maior alteração da alienação fiduciária foi acabar com uma falta de eficiência dela. Na hipoteca, a gente sabe que, por exemplo, no rural, é comum você fazer hipoteca de vários graus. Você faz hipoteca em primeiro, em segundo, terceiro, quarto graus para fazer o financiamento da produção rural. A alienação fiduciária não dava para fazer alienação fiduciária em primeiro, segundo, terceiro graus. E aí, o que acontecia? O tal do capital morto. Às vezes você tem um imóvel de 5 milhões de reais, você precisa levantar 1 milhão de financiamento e você só tem aquele imóvel para dar. Aí você dava em garantia e pronto. Enquanto você não quitasse aquele financiamento de 1 milhão de reais, você ficava com aquele imóvel parado. Você não podia usar o imóvel para dar em garantia de outra operação. Uhum. Isso também acabou. Você pode fazer mais de uma alienação fiduciária sobre o imóvel. O imóvel pode garantir mais de uma dívida. E podem ser feitas alienações fiduciárias sucessivas. Ou seja, como se fosse de segundo e terceiro graus. A gente estava até cogitando aqui, a gente está fazendo esse estudo, mas nos parece que isso pode matar uma dor bem interessante do mercado imobiliário. Das incorporadoras, na verdade. Que é uma situação bem específica, que quando você vende imóvel no Minha Casa Minha Vida, com entrada, e a entrada, as parcelas de entrada ultrapassam o financiamento com a Caixa. Que aí as empresas ficam desguarnecidas, porque o imóvel ficou em garantia de alienação fiduciária para a Caixa, com repasse, e se o comprador deixa de te pagar a entrada, você fica... que você faz? Porque o perfil do comprador normalmente é uma pessoa que não tem patrimônio, você não tem como receber. Uhum. E muitas vezes a margem de lucro do empreendimento Minha Casa Minha Vida está aí na entrada. O que a gente está pensando é de fazer uma alienação fiduciária por cima da alienação da Caixa, então em segundo grau, de maneira que caso, para garantir a entrada, de maneira que caso a
A entrada não seja paga. A entrada não seja paga, você execute a alienação fiduciária, porque hoje, com essa alteração do marco legal, a lei permite que o credor do segundo grau vá lá e quite o primeiro e execute o daí segundo. desfaz. Então, assim, o que ele pode fazer? Fazer uma retomada, ainda assim, ele vai lá, quita o financiamento com a Caixa. Tá. Claro, tem que desembolsar dinheiro. Sim. Mas ele vai fazer o leilão aí ele da consegue unidade. ser ressarcido daquela entrada. Se não tiver licitante, ele pode retomar e revender. Tá. Então, é uma das possibilidades que a gente tem que estudar. O marco legal é muito curto ainda, muito novo. Recente, né? E também permite o tal do recarregamento de garantia, que é assim, tipo, você financiou 1 milhão e deu um imóvel de 1 milhão em garantia, mas você já pagou metade. É possível que dentro do mesmo credor fiduciário você consiga recarregar e reutilizar aquele 500 que você já pagou, liberou. Eu imagino assim, como se fosse uma bateria, que daí você vai lá e carrega de volta, porque tem a possibilidade de encher o copinho de novo, né? Não precisa... Então, você vê... Muito legal. É tudo muito lógico, né? Mas não podia fazer. Não podia, porque não tinha regulamentação. Então essas são algumas das alterações da alienação fiduciária. Vamos passar de assunto. Tá. Hipoteca. A gente estava falando dela. A hipoteca, meio que ela estava morta. No nosso dia a dia, que a gente faz estruturação e tudo mais, e usa muita garantia, dificilmente a gente usava hipoteca. É muito raro. Por quê? Quando era para usar hipoteca, é melhor fazer a alienação fiduciária. Já tinha essa ferramenta, como você gosta de falar, né? É uma mais fácil, vamos dizer assim. Isso. A hipoteca estava relegada para algumas situações específicas, que é uma cédula hipotecária lá no financiamento agrícola. Então, no agrícola tem muita hipoteca. E para financiamento à produção de empreendimento imobiliário. Porque aí as instituições financeiras usam hipoteca para o financiamento à produção e a hora que há o repasse, eles fazem a alienação fiduciária das unidades. Tirando isso, é muito raro de ver. Por quê? Porque a execução da hipoteca, a extrajudicial, ela é muito questionada e é restrita no mercado habitacional. E aí ninguém mais usa porque usa só a alienação fiduciária. Sim. E a execução judicial é demoradíssima. Você tinha que entrar com a execução, aí penhorar, e avaliar, e aí tem defesa, e aí vai para leilão. Agora, o Marco Legal das Garantias trouxe o procedimento de execução extrajudicial da hipoteca. Então ficou muito mais moderno e, assim, montando um quadro comparativo entre a alienação fiduciária e a hipoteca, tem muito pouca diferença. Em alguns casos, a hipoteca até tem vantagem. Porque na alienação fiduciária, você pode ter que pagar... Quando você vai fazer a venda, você vai pagar um ITBI já. E quando você vai consolidar em caso de execução de garantia, você vai pagar outro ITBI. Na hipoteca, você paga ITBI caso você adjudique ou você venda, que agora tem uma possibilidade de venda pelo próprio credor. Então, tem uma vantagem aí que é um pouco mais barato. Mas tem uma desvantagem, porque na F, por exemplo, claramente é um crédito que não entra na recuperação judicial. É um crédito dessa concursal. Sim. A hipoteca não. A hipoteca entra como um credor com garantia real. Então, tem que entender o sistema que você vai... Mas, prevê... Agora, eu acredito que a hipoteca vai ser muito utilizada, passar novamente a ser muito utilizada. Eu prevejo, inclusive, a possibilidade de se usar a hipoteca agora aonde se usa a alienação fiduciária nos loteamentos. Então, tem loteamento que você vende com alienação fiduciária, nós estamos até estruturando um agora. Eu acho que vai poder ser feito loteamento com hipoteca. Porque tem uma previsão em que o credor, ele feitos os leilões, 2 leilões também extrajudiciais, também ele pode vender no segundo leilão por 50%, mas ele pode, mesmo que não tenha o leilão, ele pode não precisar trazer o imóvel para si. Porque lembra, na F, na alienação fiduciária, você tem que trazer para a tua propriedade, pagar ITBI inclusive. Por quê? Porque já está, é que só consolida. Na hipoteca, você não precisa trazer e você fica com um mandato irrevogável pelo prazo de 6 meses do segundo leilão para vender para terceiros, passando direto
Ah, daí foge do ITBI? Foge do ITBI. Que a F tem ITBI invariavelmente. Então, para as loteadoras, me parece Bom, um bom negócio. atalha e fica menos caro. Isso. Então, é uma novidade boa aí, uma nova ferramenta. A gente tem que ver como que isso vai funcionar no mercado também, mas boa novidade. O que mais? O que mais? Vamos falar, já que a gente está falando de loteamento, uma rapidinha. Sempre tinha uma dúvida. Loteamento, muitas... esse nós vamos matar duas. Fácil. Loteamento. Os municípios tradicionalmente aceitavam como garantia das infraestruturas do loteamento caução. O que é caução? Você dava lote do próprio empreendimento em garantia caso você não cumprisse a infraestrutura, a prefeitura executava. Uhum. Tinha uma dúvida, qual que é a natureza dessa caução e se ela era impeditiva de você, por exemplo, dar o próprio lote em garantia para operação financeira, de financiamento, por exemplo. Sim. E aí ninguém para não ter que onerar outros, no caso. Isso, porque a caução desse jeito aí não é bem uma garantia real, sabe? Essa da prefeitura. Uhum. E agora teve só uma alteração na 6766, a lei de loteamentos, para falar que pode. Então, pode usar o mesmo. Pode usar o mesmo. Porque a natureza não é igual. Isso. Então, você pode dar em garantia para a operação financeira e para a prefeitura. Já é um avanço. Tem que ver se vão aceitar. Mas pelo menos agora não é um impeditivo, porque tinha essa dúvida se era proibido. O cartório não ia querer registrar porque falou, não, está calcionado. Uhum. Mas tem muitas prefeituras hoje, muitos municípios, que não aceitam mais caução. Porque falam, e eu acho que com razão, que prefeitura não é nem imobiliária e nem empreiteira, né? Então, eles têm exigido outro tipo de garantia, como, por exemplo, seguro-garantia. Só que o seguro-garantia aqui no Brasil é um pouco caro. É bem caro. Posso dizer. Então... É bem caro. É aquele seguro... Bem burocrático. Isso, você tem que apresentar a due diligence, tem que apresentar faturamento. Difícil. Mas, enfim, a gente usa quando tem que usar. Mas é quando tem que usar mesmo. Se puder fugir, melhor. Empresas bem estruturadas que vão conseguir fazer uma pólice de seguro de garantia. Para quem não está muito familiarizado, é basicamente um seguro especial em que a seguradora garante o cumprimento de uma obrigação. Se você não cumprir a tal obrigação, ela vai lá e dá dinheiro. Isso. Cumpre. Isso. Né? Só que nesse tipo de garantia, é um seguro assim. Cara, existe o contrato de garantia, que é a apólice, e existe o contra-garantia. Então, pensa, a seguradora não vai sair perdendo, porque funciona assim, vamos falar no seguro-garantia de empreendimento. Se ela tiver que cobrir... Então, vou contar um caso prático. Um terrenista quer um seguro-garantia para que se o incorporador que está fazendo empreendimento ele atrasar mais do que o prazo e mais do que a carência, ele tem a opção de executar a garantia para receber em dinheiro o valor que corresponde à avaliação das unidades que ele permutou lá. Então, ele ia pegar 3 apartamentos, ele quer converter isso em dinheiro e a seguradora pagar. Acontece bastante. Se houver o acionamento desse seguro e a seguradora eventualmente cobrir esse sinistro, o que a seguradora vai fazer? De quem que ela vai cobrar? Do próprio tomador de seguro, que é a incorporadora. Sim. Hoje, ou até poucos dias atrás, o entendimento do judiciário que esse contrato de seguro-garantia, vamos supor que deu R$3 milhões. A seguradora pagou R$3 milhões para o terrenista e vai entrar contra o incorporador e fala assim, dá meu prejuízo, R$3 milhões, mais multa. O entendimento do judiciário é que esse contrato não era título executivo, ou seja, tinha que passar por um processo para o juiz falar que a incorporadora estava devendo. Nossa, um processo de conhecimento. Faz até sentido, tá? Porque eu acredito que tem que ver como que vai ficar, mas faz sentido porque você tem que apurar se houve culpa mesmo. Porque, afinal, o seguro ele não depende de culpa da incorporadora. Então pode ser, mas enfim. Talvez, mas aí, pensando pelo lado da seguradora, cara, se não houver culpa, você embarga, se defende, né? O ponto é que isso eu acho que vai melhorar o mercado. Por quê? Se você permite que haja execução direta,
É mais ou menos quando houve, transformou taxa condominial em título executivo. Antes era ação de cobrança, passou a execução. Aqui vai tornar mais ágil o recebimento das contragarantias. Tornando mais ágil, diminui o risco. Diminuindo o risco, tende a diminuir o valor do prêmio, porque o risco é menor. Então, é uma novidade boa também. É maçante, né? Não é muita coisa. É muita inovação. Tentar aí correr um pouco nesse aqui. marco aí. Que mais? Outro que é facinho também. Quem é do imobiliário sabe. Lei de Registro Público 6.573 tinha lá uma lista do que podia ser registrado no cartório de registro de imóveis. Só pode registrar isso aqui, só pode averbar aquilo ali. Eu já falei disso em algum lugar, mas na época do condomínio multipropriedade, que a gente faz convenção do condomínio multipropriedade, tinha cartório que não registrava no livro auxiliar 3 a convenção de condomínio de multipropriedade, porque não era condomínio edilício. E lá falava que isso podia registrar o condomínio edilício, a convenção do condomínio edilício. Mas a lei era de antes de ter a lei de multipropriedade. Só que o legislador da lei de multipropriedade também pecou em não alterar isso. Não fez referência. Agora alterou. Mais recente, na 14.382, do ano passado. A gente falou disso em algum lugar. Agora não. Agora, ufa. Botaram lá o artigo que fala assim, genérico. Pode registrar meio que assim, todos os direitos, documentos de transferência de direitos reais ou de construção de ônus reais, não sei o que. Pronto. Tudo que foi inventado daqui pra frente não precisa colocar lá na listinha. Ótimo, né, gente? Esse negócio de enumerar aí não tá com nada, vamos combinar, né? Vamos pros finalmente. Acho que é o último que a gente vai falar. Então vai. Vamos falar dos tabelionatos. Tá. Essa é uma tendência daquilo que a gente estava falando, de desjudicialização. Então, hipotecas, uso capião extrajudicial, adjudicação extrajudicial, inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial. Agora, eles não pudessem fazer, porque já com a competência que eles tinham, dava para fazer, mas agora está dito claramente, em termos específicos, algumas hipóteses que o tabelionato pode servir a mais. Por exemplo, para atestar o atingimento de condições precedentes. Então, no dia a dia dos negócios e dos contratos, é muito comum, isso é importado dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas sobretudo dos Estados Unidos, a gente estipula condições precedentes. Tecnicamente, são condições suspensivas, que é aquilo assim, se acontecer isso, o contrato vai prosseguir. Quais são as condições precedentes clássicas? Due diligence, por exemplo. Mas tem outros tipos de condição precedente que pode ser, inclusive, a ser implementada por um terceiro. E, de vez em quando, surge uma dúvida, tipo, cara, quem vai falar se essa condição ocorreu ou não? Do jeito que estava combinado ou não. Agora, está dito, por conta do marco legal das garantias, que os tabelionatos podem fazer isso. O que é legal. Porque você pode delegar para o tabelionato, ele vira meio que um árbitro ad hoc. Você escolhe o tabelionato, combina com o tabelionato, fala, tabelionato, tabelião, você vai ficar responsável por falar se isso aconteceu ou se não aconteceu. Se ele falar que aconteceu, ele certifica e aquela condição precedente fica ultrapassada, superada. Pode ser bem útil. Temos que esperar para ver se os tabeliões vão querer fazer. Tomara. Acho que sim. Então, por exemplo, no uso capião extrajudicial, em determinados lugares, a gente tem tido um pouco de dificuldade. Porque, ao mesmo tempo que é um bônus, vai cobrar para isso, é um ônus, porque a responsabilidade é grande. Claro que sim. Então, esses negócios nunca são pequenos. Então, aí temos que ver o custo também. Porque, né, com o risco... É que eu assisti Homem-Aranha esses dias, junto com as crianças. Como que é a falinha do Homem-Aranha? Que com grandes responsabilidades. Não. A gente não gosta dessas coisas da Marvel, né? Gente, já falei uma vez sobre também. Mas esse do Aranhaverso, os filmes do Aranhaverso são bem bons. São bem bons, né? Você falou. Terminando. Tá, eu vou lembrar a frase. E com grandes poderes... Vem grandes responsabilidades. Acho que é isso. Acho que é isso, né? É isso. Pronto, o pessoal está confirmando aqui pra gente. E além disso, no tabelionato... é permitido, eles vão poder gerir contas de escrow.
não tem uma tradução. A gente já gravou sobre isso, pessoal. Procura Não, lá. sobre escrow account a gente já conta, gravou, mas Mas não tem tradução mesmo. não tem. A gente teria que... Mas é parecido com isso que a gente estava falando, só que também é um dever, é uma função fiduciária, que é a função de um terceiro para mediar uma situação contratual. Escrow, em poucas palavras, é assim. Vou dar um exemplo. Estou comprando uma empresa. Eu fiz a due diligence, beleza, o passivo é assim, regulei, beleza. Eu vou pagar 10 milhões de reais, só que eu falo, cara, pode ser que apareça um passivo que eu não sei, um oculto, alguma coisa assim, pode ser que eu tenha direito a uma indenização. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar 8, 2 eu vou depositar numa conta de escrow, e nós vamos nomear uma pessoa para falar assim... Para cuidar para nós. Ou cria umas regras de que, como que faz a notificação para que o gestor da conta de escrow possa liberar o dinheiro. Então, é uma conta que não é de ninguém. Uhum. É uma conta conjunta, mas que ninguém movimenta. Sim. Tem regras para movimentar. E hoje em dia, isso era só feito em banco, bancão, normalmente, e não custa barato. Agora, o Marco Legal das Garantias está prevendo que os tabelionatos podem fazer essa função de fiduciário numa conta de escrow. Tem que ver essa mesma coisa que eu falei, operacionalizar se eles vão isso. querer fazer e quanto vai custar. Uhum. Mas se for uma concorrência, porque aí cria uma concorrência com os bancos. A tendência é diminuir custo também. Tomara, porque é uma ferramenta muito boa. Só que é inacessível. É tipo arbitragem, que nem toda vez que você consegue colocar porque é relativamente caro, dependendo do tamanho do negócio. Escrow é um pouco de... É quando você vai falar, vamos estruturar um fundo de investimento. Putz, fundo de investimento tem um monte de vantagem. Mas para você montar o fundo, o negócio precisa ser grande. Claro. Escrow é a mesma coisa. Puxa, vamos usar escrow de garantia? Vamos, mas tem que ser um negócio parrudo, porque senão o custo da escrow não faz sentido. Compensa. Se diminuir o custo, a gente pode usar escrow mais no dia a dia, o que vai ser uma grande vantagem, porque é uma forma legal de fazer garantia. Ufa! Tem mais coisas... Tem umas coisas de conciliação prévia em cartório de protesto, tem algumas alterações na alienação fiduciária de carro, de imóvel, de veículos, mas chega, não aguento mais. Imagina isso em drops, assim. Não dá. Bom, mas nada impede também de a gente gravar esses outros, aí sim, em drops. Dependendo, você pensa alguma coisa e grava por cima. Isso, eu acho que isso aqui é um panorama geral dos pontos mais relevantes do Marco Legal, pelo menos para o nosso nicho, né, daquilo que a gente fala aqui, no Ligando os Pontos. Com aprofundamento, aí talvez a gente possa gravar pods específicos sobre um dos temas. Porque daí quando começar a rodar, a gente vai ter assunto, vai ter fatos concretos, exemplos. Essas coisas mesmo, de fazer a F segundo grau para Minha Casa Minha Vida, hipoteca para loteamento. Conforme isso for sendo instrumentalizado na prática e a gente for enxergando isso no mercado também, aí a gente volta. Isso aí. Beleza? Ótimo. Ufa. Fechou. Então pronto. Agora sim. Tchau, gente. Tchau.